Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e estamos aqui, como todas as semanas, para prosseguirmos a nossa maratona sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que além de serem ensinamentos, também trazem um conforto, um alívio e trazem também ou nos remetem a uma visão muito diferente daquilo que normalmente as pessoas deixam passar, porque nós somos seres humanos distraídos, assim, absorvidos muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nas questões sociais, enfim, e muitas coisas vão passando e nós não percebemos. E o que Jesus nos convida é a ter uma mente, um olhar diferente, usar a nossa inteligência, a nossa capacidade intuitiva, usar exatamente todas as ferramentas de que nós fomos criados, né, pelo grande Criador, pelo nosso Pai Celestial, e assim facilitar essa nossa caminhada. Antes de iniciarmos o assunto da noite ou do dia, dependendo do horário que você estiver me vendo, eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam, deixem comentários e compartilhem o vídeo. Isso é muito importante. É muito importante, sim, para essa tarefa que é a divulgação desse Evangelho bendito. Não tem, assim, aquela âncora religiosa, então nós aqui falamos sobre o Evangelho simplesmente. E lógico que eu sempre coloco também a minha visão reencarnacionista, porque eu sou reencarnacionista, certo? Então, vamos para o nosso tema reflexivo semanal. Jesus, no vídeo passado, nós estávamos vendo quando Jesus disse que nada ficará encoberto que não seja revelado. Ele fala também que seremos perseguidos por seu nome. Essas perseguições, elas sempre aconteceram, mas agora elas estão retomando novamente um vigor meio expressivo e, vamos dizer, né, um pouco assustador. Nós moramos num país onde nós temos liberdade de expressão e nós queremos, assim, falar livremente daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos proporcionar, seja o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional, psicológico, enfim, né? E quando nós encontramos todos esses, vamos dizer, essas terapias dentro do Evangelho, é maravilhoso. Então nós vimos, né, que nada ficará encoberto e que nós seremos perseguidos. E Jesus vai continuar nos trazendo essas informações como um alerta. Não para pararmos de propagar o seu Evangelho e de colocar esse Evangelho dentro da nossa mente, dentro do nosso íntimo, né? Agregar esses valores e prosseguirmos a nossa caminhada que não termina aqui. Então, hoje Jesus vai prosseguir falando sobre o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais no ouvido, pregais sobre os telhados. Não temam os que matam o corpo e não podem aniquilar o espírito. Olha, bem interessante isso. Temam antes aqueles que podem perecer, que podem fazer você perecer no vale do Hinnom, que pode fazer perecer, né, no vale do Hinnom, o espírito e o corpo. Então, aqui é uma passagem muito interessante, porque, como eu falei, eu sou reencarnacionista, eu acredito que sempre há vida depois da vida.
Então, nós temos, assim, um caminho imenso pela frente ainda. Já percorremos uma estrada muito longa, né? Ou várias estradas, e hoje estamos aqui firmando o nosso compromisso de seguir essa estrada, mas agora sim, ao lado daquele que nos levará a, a outros páramos de visão, de entendimento. Quando Jesus falou assim, que basta o discípulo imitar o seu mestre, então ele está se colocando sim como o modelo e o guia para nós. Então é isso que nós teremos que fazer com, vamos dizer assim, com grande observância e com tenacidade. Então não adianta eu falar, na hora eu perdi a cabeça. Ninguém perde a cabeça. Nós não encontramos cabeças rolando aí pelas sarjetas, pelos bares, enfim, né? Nós não perdemos a cabeça. Nós nem perdemos o juízo e também nós não... naquele momento eu falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. Nós temos essa capacidade de expressar as palavras através do quê? Dos blocos de informações da nossa mente. E é tão rápido que não dá para falar sem pensar. É tudo muito bem alinhavado, é tudo muito bem feito. A criação é perfeita. Nós que precisamos fazer agora esse caminho da perfeição. Não tem outra saída. Quando Jesus fala assim, o que eu digo em trevas, ele não está falando assim nas trevas do escuro, nas trevas, sabe, daquelas trevas negativas. Ele tá falando das trevas da ignorância. Porque muitas vezes, ou, né, quando Jesus principalmente estava aqui, quantos rejeitaram a sua mensagem, quantos rejeitaram ouvir as suas menções, porque não fazia mal, não fazia diferença. E é aí que está residindo as trevas. Hoje nós temos essa mesma dificuldade porque nem todos querem ouvir. Por isso Jesus, o que eu digo em trevas, dizer eu em luz. Então não podemos hoje interceptar esse conhecimento do nosso próximo, porque talvez ele nos julgue, ou talvez nós estejamos assim impondo aquilo que nós acreditamos e dessa forma fazendo com que o outro seja também compulsoriamente levado a acreditar naquilo que nós acreditamos. Eu estou falando sobre a orientação. Basta o discípulo ser como seu mestre. Então é essa a apresentação, né, da nossa reflexão semanal. E quando Jesus fala, pregai e o que escutai no ouvido, né, baixinho, pregai nos telhados, ou seja, eleve a tua voz e eleve também a população que vai ouvir. Aí nós vamos pensar, então tá certo essas pessoas que ficam na rua gritando com o microfone na mão. Não é bem isso, não é bem isso. Pregar aos telhados é exatamente mostrar a todos os que nos rodeiam, ao mundo que nós pertencemos, como nós nos transformamos, como o evangelho do mestre, o ensinamento de Jesus, alterou a nossa conduta, alterou o nosso pensamento, alterou a maneira com que nós olhamos o nosso semelhante, olhamos o mundo, olhamos a nós mesmos. Primeiramente, nós temos que nos olhar, porque é com este olhar que nós vamos nos acolher. E só nos acolhendo é que nós vamos poder nos transformar. Caso contrário, nós seremos grandes críticos e ficaremos sempre patinando. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu para mostrar para alguém um reflexo de Jesus em mim? Se nós não conseguimos mostrar o reflexo de Jesus em nós, como que nós vamos expandir
a chama, né, a centelha divina do Criador que existe em nós. Então é tudo gradativo e nós temos que fazer, né, o par e passo para que nós possamos realmente desabrochar, florescer nessa nova compreensão, nessa nova pessoa, porque quando a gente se transforma, quem está ao nosso lado percebe. E muitas pessoas dizem, nossa, parece uma outra pessoa. E realmente, porque você também está se acolhendo, isso é muito importante nós entendermos. Eu, para acolher o meu semelhante, eu tenho que me acolher primeiro. Eu tenho que me dar o valor. Isso não é amor próprio, é auto-amor. É respeitar a centelha do Criador que habita em mim. Porque quando eu respeito essa centelha, quando eu tenho consciência disso, automaticamente eu estarei respeitando todas as centelhas que estão ao meu redor. Compreendendo melhor as fraquezas, compreendendo melhor também, muitas vezes, aquilo que nos desagrada profundamente no outro. E assim nós vamos nos construindo. Eu digo que a transformação, ela começa com uma desconstrução daquilo do antigo, daquilo que era, daquilo que fomos um dia. É desconstruir aquilo. Até eu sempre trago um ditado bem popular, né? O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Ou então, o pepino a gente desentorta de pequeno. O pau que nasce torto, não existe essa regra, vai morrer torto, não, né? E o pepino, evidentemente, que a gente vai ter que entender que um pepino que tem um defeito, ele tem esse defeito lá, mas isso é um defeito físico, é um defeito dentro da natureza física. E nós, quando nós falamos, e eu já falei, Jesus não fala para o homem material, Jesus fala para o homem espiritual, aquele que está se espiritualizando. Então, nós temos que ter sempre em mente isso, compreendendo e aumentando cada vez mais aquilo que nós trazemos de melhor em nós. E na medida em que nós vamos aumentando esse reservatório, nós vamos ficando cada vez mais gigantes diante da vida, diante dos nossos conflitos, dos nossos problemas, das nossas quedas e também, evidentemente, dos nossos semelhantes. É interessante que nós vamos perceber que a passagem de Jesus, né, em todos os momentos, houve sim esse cuidado para passar aquilo que realmente nós devemos copiar, que nós devemos ser. Então, quando nós falamos do Evangelho, então nós estamos falando para o ser. E esse ser somos nós, seres espirituais. E quando Jesus diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem aniquilar o espírito. Esse é um medo que nós temos, né? É lógico que nós temos neurotransmissores, nós temos um aparelho, né, muito bem feito, que transmite todas as impressões para o corpo físico. Então, nós temos dores, nós temos medo de ferimentos, nós temos medo, enfim, nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo, porque somos importantes. E aí, então Jesus fala para a gente não ter medo também daqueles que podem, né, nos ferir, mas não podem aniquilar o espírito. E quantas vezes nós já passamos por situações que nós ficamos sim aniquilados, que nós ficamos num processo de tristeza, num processo de angústia,
é muito forte, muito grande, e aí nós entramos em quadros depressivos, quadros de doenças. Então, percebam bem, nós fazemos o filtro daquilo que nós queremos pôr na nossa mente, nos nossos arquivos mentais. Se uma coisa não agrega, eu não vou guardar. Por quê? Porque vai me fazer mal. O conflito vai vir para mim e não para o outro. Às vezes tem um ditado também que eu ouço, quem apanha não esquece, aquele que bate não se lembra. Isso é muito o contrário disso, né? Aquele que bate, ele vai ter sim a marca daquilo que ele fez. Aquele que apanhou, ele vai esquecer, porque ele não vai entrar na mesma vibração do agressor. Porque se ele entrar na mesma vibração do agressor, agressor será. Dá para entender? Porque nós não agredimos somente através da força bruta, através do revire, nós agredimos através do nosso pensamento, que é poderosíssimo. O pensamento, ele é plástico, organizador. Então, tudo aquilo que nós jogamos, ele toma forma. Isso é bem complicado. E é bom nós entendermos isso. Então, principalmente, né, para aqueles que estão trabalhando a sua transformação, aqueles que já falaram, como eu falei no vídeo passado, stop, não quero mais. Então, é uma outra conduta, uma outra postura emocional e espiritual. Nós somos seres espirituais, revestidos temporariamente por um corpo físico perecível. E quando Jesus fala assim, né, antes temam aqueles que podem fazer você perecer no vale do Gihinnom. E esses vão fazer perecer o corpo, o espírito e o corpo. Na tradução dentro da Ferreira de Almeida, na tradução da igreja da Igreja Católica, que é edição Paulinas, né, edições Paulinas, nós vamos encontrar a palavra inferno. Quando Jesus pronunciou esse ensinamento, ele não usou a palavra inferno, porque inferno é uma palavra que vem do grego, que significa inferior, então a parte inferior. E isso ficou muito bom na Idade Média, na Idade Média, porque a crença do inferno na parte inferior da Terra, ela foi muito propagada. Só que esse lugar que Jesus falou, que é o Vale do Gihinnom, era um lugar aonde levavam os corpos daqueles que eram insepultos, que não tinham, ou eram criminosos, na maioria das vezes criminosos, eles eram lançados nesse vale. E nesse vale, então, eles se decompunham, o corpo físico se decompunha, criava, lógico, o gás metano, e aquele gás metano fazia a impressão de que ali vivia constantemente um fogo ardendo. E esse fogo ardendo, então, seria o inferno. Mas quando Jesus fala isso, nós temos que entender que quando ele colocou essa assertiva, quantas pessoas ainda acham que o inferno é um lugar circunscrito aonde você vai queimar? E isso nós levamos muito, assim, para nós carregamos isso, né, de outras experiências, das nossas outras crenças, né? Perecer, então, no Vale do Gihinnom é sofrer, né, o espírito e o corpo, ou seja, você respondendo, né, por toda aquilo que você não entendeu, aquilo que você não compreendeu. Então, tá na hora de nós abrirmos as nossas mentes e entender isso que Jesus está falando, né? Nós não precisamos ficar em vale onde existe uma decomposição, não precisamos, porque Jesus sabia que nesse vale
além daqueles corpos em decomposição, havia também, né, aqueles seres espirituais estavam ainda ligados na sua matéria ali, em decomposição e naquele fogo constante. E hoje nós podemos falar isso naqueles sofrimentos que nós ficamos remoendo, e nós não conseguimos nos libertar da raiva, da mágoa, daquilo que nós entendemos, nossa, que injustiça que eu sofri. Então, nós temos que ter esses alertas constantemente dentro daquilo que nós temos, da nossa essência divina, e carregar isso para nós. Não deixar isso jogado num canto ou só quando eu vou no meu culto de referência. Eu tenho que estar atenta todos os momentos, porque basta ao discípulo ser como seu mestre. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, é esse nosso anseio maior. Hoje é seguir, né, o nosso mestre. Ser como é difícil, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, mas estamos aqui para isso. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui aprender. Então, essa é a reflexão semanal. Agradeço a todos vocês. Não esqueçam, deixe o like, deixe o comentário, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho das notificações. Até mais, um grande beijo e uma ótima semana. Estaremos juntos sempre, em pensamento e sentimento.